É a última mensagem da série sobre teologia da generosidade. E eu preciso confessar a vocês de que quando eu me preparava para pregar sobre isso, eu fiquei um pouco desconfortável. Fiquei um pouco receoso. Falar de dinheiro nesse mundo doido que nós temos, principalmente no meio da igreja evangélica brasileira. Mas eu confesso que foi extremamente edificante para mim, e só se confirmou algo que eu já tenho comigo, de que devemos sempre ser fiéis à palavra de Deus. Não tem que dar rodeio, não tem que inventar outra coisa, não tem que camuflar, tem que pregar a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a palavra de Deus e ponto final. Então eu termino essa série com até crises pessoais resolvidas por causa do estudo e da pregação, e eu espero que você também tenha essa mesma experiência, porque a Bíblia também fala de dinheiro, como ela fala de sexo, como ela fala de casamento, como ela fala de todas as outras coisas, E se Deus der a graça de continuarmos juntos por um período, vamos tentar tratar de todos esses assuntos à luz da palavra de Deus, porque não tem erro mesmo. O negócio é ser fiel à palavra de Deus. Então, para essa noite eu convido você a abrir comigo em 2 Coríntios capítulo 9, que é a segunda parte do bloco dessa carta que Paulo trata sobre a oferta, a coleta, melhor dizendo, aos cristãos de Jerusalém. E vamos aprender então um pouquinho mais sobre isso. 2 Coríntios capítulo 9, o capítulo todo são apenas 15 versos, e eu vou ler e convido você para acompanhar a leitura comigo. Segunda Coríntios 9, a partir do versículo 1, diz assim: Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar, e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da cá estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa, e não como algo dado com avareza. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês estão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Senhor, nós lemos a Tua Palavra e precisamos aprender mais do Senhor essa noite. E nós oramos pedindo que o Senhor fale ao nosso coração essa noite, em nome de Jesus.
Que o Senhor transforme os nossos corações e que sejamos pessoas, famílias e uma comunidade extremamente generosa. E que isso inclua não só os bens que nós temos, os bens materiais, mas o nosso tempo e a nossa própria vida. E nós pedimos a Tua bênção por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, no domingo retrasado nós conversamos sobre o capítulo 8 de 2 Coríntios, e quando Paulo começa a falar sobre uma coleta aos cristãos de Jerusalém. Então Paulo está na Macedônia e ele faz uma coleta nas igrejas da Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia. Esses irmãos contribuem com a coleta. Esses irmãos são mais pobres que os cristãos da Acaia, que são aqueles que fazem parte da igreja em Corinto. E Paulo escreve uma carta para tratar de alguns assuntos. Dentre os assuntos, ele trata na segunda carta aos Coríntios a respeito dessa coleta, porque ele chama os coríntios que tinham mais dinheiro a participarem da coleta. Por incrível que pareça, os corintianos tinham mais dinheiro do que os outros naquela época, né? Hoje é diferente, hoje São Paulino é mais bom da grana, né? Nós não. Mas tudo bem, as coisas mudam e podem mudar de novo. Mas ele então escreve porque brotou no coração dos crentes de Corinto. Você gostou, né, Marcão? De Corinto, a intenção de participar da coleta também. Então Paulo escreve o capítulo 8 e nós estudamos esse capítulo no domingo retrasado, e esse bloco continua e entra para o capítulo 9. E no começo Paulo escreve dizendo que ele vai enviar companheiros dele. No caso são aqueles que ele fala no capítulo 8, entre o verso 16 e o verso 24, Paulo fala que 3 irmãos vão acompanhar a coleta. Então certamente esses 3 irmãos também são mencionados agora no capítulo 9. Paulo diz que vai enviá-los para Corinto, para que eles preparem a coleta. Na verdade, Paulo está com medo de, na hora que ele chegar, os coríntios não participarem da coleta. Sabe aquele de dar para trás? Ele está com medo disso. Então ele diz: olha, vocês desde o ano passado estão interessados em participar, e eu sei que vocês vão participar, mas para isso eu mando 3 companheiros meus, para que eles preparem a coleta, para que eu não chegue aí acompanhado de crentes da Macedônia, para os quais eu havia falado da disposição de vocês em contribuir, e vocês não contribuam, e eu passo vergonha, e vocês também. Então ele manda um trio parada dura, para que o trio faça a coleta antes, e quando Paulo chegue com os irmãos da Macedônia, a coleta esteja feita, e ele não passe vergonha, assim como não passe vergonha os companheiros dele. Mas no final desse pequeno bloco, que é do versículo 1 ao 5, Paulo já ensina alguma coisa a respeito do que a gente chama de teologia da generosidade. Paulo diz assim, no versículo 5: então ela, a coleta, né, estará pronta como oferta generosa, e não algo dado com avareza. Então a oferta estará pronta como oferta generosa, e não algo dado com avareza. Nesse versículo 5 aparece 2 vezes a expressão que é traduzida na NVI como oferta generosa. A expressão ela pode ser traduzida como bênção ou como louvor e gratidão. Então Paulo, quando ele diz oferta generosa, ele está dizendo que a oferta é uma bênção da igreja de Corinto, e uma bênção que resulta em louvor e gratidão a Jesus. A Jesus. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que a oferta generosa, que é igual louvor e gratidão a Jesus, é diferente, ou é o contrário da avareza. Avareza é a palavra que aparece aqui, né? A oferta generosa, na Almeida, que é a Bíblia que vocês mais têm, está expressão de generosidade. Mas, então Paulo coloca 2 posições diferentes: aquele que é generoso, ou que abençoa com uma prática de louvor e de gratidão a Jesus, daqueles que são avarentos, né? Daqueles que caem na avareza.
O avarento, o que é uma pessoa avarenta? O avarento é aquela pessoa que deseja ter cada vez mais. Ela não se contenta com o que ela tem. Ela tem 100, ela quer 150. Ela tem 150, ela quer 200. É aquela pessoa que sempre quer mais. O coração nunca descansa. Ela deseja possuir cada vez mais bens materiais, cada vez mais dinheiro. Esse é o avarento. Jesus falou sobre essa questão do erro, né, da pessoa que é avarenta. Ele ensinou isso em Lucas 12, 13 a 21. E antes dele contar uma parábola a respeito desse ensino, ele diz: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, avareza. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Quando Jesus ele fala isso, um homem surge na multidão e pede para que Jesus negocie entre ele e o irmão dele uma divisão de herança. Ele diz: mestre, fala para o meu irmão repartir comigo a herança. Aí Jesus conta uma parábola. A parábola daquele homem que plantou e os seus campos deram uma colheita muito grande. Então ele diz o seguinte para si mesmo: vou derrubar os meus pequenos celeiros, construirei celeiros grandes, armazenarei tudo para mim, e agora vou descansar e gozar a vida, porque eu tenho o que eu preciso e mais do que eu preciso. Mas Jesus diz que o avarento não consegue guardar tesouros para com Deus. Ele diz em Lucas 12, 21: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Porque na parábola Jesus disse que quando o homem consegue guardar tudo aquilo que ele plantou, Deus diz para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Esta noite pedirão a tua alma. E Jesus diz: isso acontece com quem acumula riquezas para si, o avarento, e não junta riquezas para com Deus. O que é juntar riqueza para com Deus? É ser generoso. É ser generoso. E esse problema da pessoa ser avarenta não é algo incomum na Escritura. Por exemplo, em 2 listas de vícios ou de práticas não cristãs aparece essa expressão. Uma delas é em Efésios 5:3, que diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. É a mesma palavra usada aqui que é usada lá em 2 Coríntios. E em Colossenses diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Então a avareza ou a ganância, é a mesma palavra no grego, é apresentada na Bíblia como uma prática não cristã. Não cristã. E olha o peso dessa prática errada, porque nós, como cristãos evangélicos brasileiros, nós temos um sério problema com o pecado sexual. A pessoa pode fazer o que ela quiser, mas se ela pecar sexualmente, a igreja crucifica a pessoa. Eu não estou defendendo que é certo o pecado sexual, porque não é pecado como todos os outros. Mas a gente tem asco, repugnância do pecado sexual. Mas perceba que na lista, a ganância está no mesmo nível de pecado sexual. E por que a gente tem tanto problema com o pecado sexual, mas não tem o mesmo problema com a ganância ou a avareza? Por quê? Porque a Bíblia coloca no mesmo nível as duas coisas. Então, queridos, assim como imoralidade sexual, prostituição, impureza não é uma prática cristã, a avareza também não é. E na mesma intensidade, a avareza também não é. E note que no texto de Colossenses, o apóstolo Paulo escreve ainda dizendo assim, que a ganância ou a avareza é idolatria. Idolatria. Por que ele diz isso? Porque nós já conversamos há 3 domingos atrás, naquele texto de 1 Timóteo, de que o dinheiro é um Deus também. E o nome desse Deus é Mamon. Mamon.
E a Bíblia deixa claro que é impossível você servir a dois senhores. É impossível você servir a Mamon e a Jesus, porque o próprio Senhor falou sobre isso. Em Mateus 6:24, Jesus diz, um texto que eu já usei nessa série e volto a usar: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Na sua tradução pode estar assim: a Deus e as riquezas, mas o original é Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. E o avarento, o problema do avarento é que, em última instância, ele é idólatra. Ele não ama e não adora a Jesus, mas ele adora a um outro Deus que é Mamon. Por isso a avareza é idolatria, a ganância é idolatria. E isso fica claro no ensino do apóstolo Paulo. O problema hoje é que nós temos uma teologia evangélica brasileira que pegou a avareza e simplesmente vestiu de piedade cristã, e hoje é apresentada a mundos e fundos, no rádio, na televisão, na internet, como uma prática cristã. Mas o que você vê na teologia da prosperidade, ao invés de ser generosidade, são práticas de pessoas avarentas. Por exemplo, olha o anúncio aí. O anúncio diz assim: é um convite para um congresso segundo a administração de Jesus. São 3 palestras. A primeira é as 3 bênçãos produzidas por João 3,16: multiplicação, ressurreição e Pentecostes. Eu não sei como o cara consegue tirar tudo isso de João 3,16. O segundo é batismo de Jeová Jirê, a morte da figueira estéril e a ressurreição do ramo frutífero, o dom de adquirir riquezas. E o terceiro eu acho que é o mais interessante. Já se escolher um, eu escolheria o terceiro: a transformação da cultura do homem cauda para o homem cabeça. Eles tiram isso do Antigo Testamento, que é usado para Israel, essa expressão. Mas sabe qual é o problema disso? Que as pessoas vão para um lugar como esse não para serem generosas, mas porque são avarentas. Elas querem ganhar dinheiro para si, elas querem acumular riquezas, elas não querem ter dinheiro para poder abençoar as pessoas, mas elas querem dinheiro para elas mesmas. Elas querem cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E isso não é prática cristã, é prática pagã. Porque o Deus de pessoas assim não é Jesus, mas é Mamon. É Mamon. O erro do homem na parábola do celeiro é o mesmo erro da teologia da prosperidade: é ter cada vez mais para benefício próprio. Porque para os adeptos da prosperidade, ofertar não é uma expressão de gratidão e de louvor a Jesus, mas é um investimento, é a expressão de um coração avarento que quer mais para si. Se eu dou 100, eu quero 200, se eu dou 200, eu quero 400, se eu dou 500, eu quero 1000, e assim vai. Então é expressão de pessoas avarentas isso, não é expressão de louvor e de gratidão a Jesus. A ideia é acumular cada vez mais, o interesse é acumular cada vez mais, e não é louvor e gratidão a Jesus. Não é. Não é. O que me deixou muito feliz foi que no culto de ação de graças que nós tivemos aqui, aqueles que participaram são testemunhas disso. Nós tivemos uma esfera, uma atmosfera de gratidão a Deus e de corações completamente rendidos a Jesus. Tanto é que eu tive que dar uma parada aqui na frente, senão a gente estava até agora, eu acho, ouvindo os irmãos falarem do que Deus tinha feito. Porque o que Deus espera de nós, irmãos, não é um coração avarento, mas é um coração generoso e que reconhece o que Deus faz por nós, e por isso é generoso por gratidão e louvor a Jesus. É por isso que aqui na IPNCE a gente diz que o momento de oferta que a gente acabou de ter aqui não é só um momento
deixar o seu dinheiro aqui, mas faz parte do momento de adoração a Deus. Porque faz. Não é porque é uma ideia minha ou a do Irã que começou falando isso, mas é porque isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Ser generoso, pôr a mão no bolso e abençoar e ser generoso é expressão de louvor e de gratidão a Jesus e não de avareza. E não de avareza. Conversando com um conhecido sobre essas coisas, pastor em Sumaré, um amigão meu, ele disse que ele conheceu duas mulheres que eram participantes de um terreiro, e quando elas chegaram no terreiro, elas não tinham nas mãos o que o demônio tinha pedido para elas. Sabe o que o demônio fez com elas? Bateu nelas. Duas mulheres apanharam de um espírito. Por quê? Porque elas não deram para ele o que ele queria. A fé cristã não é assim que funcionam as coisas. A fé cristã é: eu sou generoso, não com medo de Deus, não porque eu vou apanhar de Deus ou vou apanhar de alguém, mas eu sou generoso como expressão de gratidão e louvor a Jesus. É assim que deve ser. Então, aqui na IPNC nós tivemos bons momentos de celebração. Já veio até a ideia de um irmão da igreja aqui, de nós termos todo mês uma quinta-feira dessa. Se você gostar da ideia, você fala comigo, porque a gente vai criando quórum, né, para a ideia. Então, irmãos, generosidade é a expressão de louvor e de gratidão. O segundo ponto que eu destaco nesse texto é que a generosidade ela deve ser manifestada com alegria. O apóstolo Paulo começa no versículo 6 dizendo que quem semeia pouco, pouco colherá. Isso é fato. E quem semeia muito, semear aqui é ofertar, ok? E quem semeia muito, muito colherá. E até aqui não é teologia da prosperidade, é a Bíblia está falando. Só você ler o versículo 6. Paulo está falando: se você semeia pouco, pouco você vai colher. Se você semeia muito, muito você vai colher. Ok, isso é a Bíblia que está dizendo. E no versículo 8, ele volta a dizer que Deus vai fazer transbordar de graça. Mas o versículo 7, ele diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Ele diz que quem semeia pouco, pouco colherá, e quem semeia muito, muito colherá. Mas a maneira de você manifestar a generosidade é de acordo com o que você propôs no coração e com alegria, porque se não for assim, não tem valor para Deus. Você pode dar $1 milhão, não tem valor para Deus, se não for segundo o proposto no coração e com alegria. Não tem valor para Deus. E o que é ser proposto segundo o coração? Lembra da última pregação no capítulo 8? Eu tenho que ser generoso segundo as minhas posses, para gerar igualdade na comunidade. Lembra disso? Eu não devo dar menos do que eu posso e nem a mais do que eu posso. Porque Deus não quer que você tire dinheiro da sua casa, não quer. Mas você tem que dar segundo as suas posses, segundo aquilo que você tem. E para gerar igualdade na comunidade, para que na igreja não exista pessoas que tenham muito e pessoas que tenham pouco, mas que haja igualdade dentro da igreja. Você sabe, e você fazendo essa conta, você toma uma decisão. Eu posso e eu preciso ofertar generosamente isso. Então, dessa conta resulta o determinar no coração. E isso deve ser motivo de alegria, e não de tristeza. E não de tristeza. É daí que surge, é daí que brota a expressão da generosidade, de acordo com o que propôs no coração e com alegria. Um outro pastor, conversando comigo, ele disse que começou a pastorear numa igreja bem pequenininha, e na hora da oferta, ele falou com a igreja, e aí tinha um fazendeiro na igreja muito cheio da grana, muito cheio da grana. Aí na hora da oferta, o fazendeiro foi lá e colocou muito pouquinho. Todo mundo sabia que ele era cheio da grana. O pastor louco, doidão, né?
chegou, devolveu para ele e falou assim: amigo, pode ficar, não é segundo as suas posses o que você deu. Mas como, não sei o quê? Não. E a música continuou. Aí o fazendeiro foi lá, tirou o checão do bolso, fez um baita de um cheque, chegou na salva, jogou o cheque na salva e foi sentar no banco. O pastor olhou para ele, chamou e falou: amigo, vem cá, pode ficar com o seu cheque. Mas por quê? Olha quanto dinheiro que eu estou dando aí, é segundo as minhas posses, é mais do que segundo as minhas posses. Ele falou assim: não é com alegria que você está dando esse dinheiro, então fica com ele, que Deus não precisa dele. Isso é verdade, porque tem que ser com alegria. Com alegria. Se não for com alegria, não vale a pena, não tem sentido, da quantidade que for. Percebe que o negócio aqui não é quantidade, é expressão de alegria, porque generosidade tem a ver, ou tem relação com alegria. Dá segundo dispôs do coração. Depois desse cálculo, né? Posses e igualdade, determina no coração e entrega com alegria. Com alegria. E o terceiro ponto que eu destaco, queridos, é que generosidade gera generosidade. Olha o que no versículo 10, o apóstolo Paulo, ele volta a dizer que Deus pode dar muito para quem é generoso. Olha o que ele diz no versículo 10: aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Deus está dizendo: aquele que semeia, e Deus vai multiplicar. Só que a teologia da prosperidade para que, assim, eu oferto muito, Deus me dá muito mais, e para que. A teologia da generosidade é assim: eu oferto muito, Deus me dá muito, e eu oferto muito, e Deus me dá muito, e eu oferto muito, e quanto mais Deus me dá, mais generoso eu sou, porque olha o porquê Deus dá demais para nós. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Eu sou generoso e Deus me abençoa com abundância. Para quê? Para eu guardar no banco? Para aumentar meu celeiro? Não, para eu continuar sendo generoso. Dessa forma, eu não sou o fim da bênção de Deus. Eu não sou o fim da multiplicação de Deus, mas eu sou simplesmente um canal para que as coisas cheguem a outras pessoas. Então percebe a lógica da teologia da generosidade? Eu oferto, Deus me dá mais, e eu oferto mais, e Deus me dá mais, e eu oferto mais, e Deus me dá mais. Não é para mim, é para o reino de Deus, não é para mim. Essa é a diferença também com a teologia da prosperidade. E a Bíblia também fala sobre isso. Por exemplo, Provérbios, o livro da sabedoria para a vida, ele diz assim, nos versos 24 e 25: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Essa é a teologia da generosidade e não da prosperidade. E aqui eu não posso deixar de mencionar o que vocês e o que nós, fizemos com relação à pequena Laura. Você lembra? Foi de encher o zóio de lágrimas, como diz lá no interior, de desafiar a igreja, e nós saímos daqui com R$ 631,85, e durante a semana entrar mais dinheiro, e nós abençoarmos essa menina com R$ 661,85, para que essa menina, está na foto aqui, é essa menininha, esse era o que está no meio, foi o antigo pastor da igreja, hoje é outro, mas nós abençoamos essa menina. Nós colocamos leite no copo dessa menina. Nós estamos colocando massa física no corpo dessa menina. Isso é ser generoso. E eu duvido que você que participou, esse dinheiro vai faltar para você. Eu duvido que falte, porque você foi generoso e Deus devolve. Ele multiplica. Nós somos generosos e Deus, Ele multiplica. E se você for generoso com a Laura, Deus certamente vai multiplicar para você pôr no banco, para você ser generoso de novo.
para você ser generoso de novo, para você abençoar as pessoas, abençoar o reino de Deus, porque essa é a mecânica da teologia da generosidade. Eu sou apenas um caminho, só passa por mim, mas não é meu esse negócio. Aí está a diferença com a teologia da prosperidade. Nós precisamos aprender que o dinheiro que nós ofertamos, ele volta para nós a mais, para a gente ofertar de novo e ser generoso de novo. Certamente Deus abençoará. Porque tem muita gente que tira até onda com essa questão de dinheiro, né? Por exemplo, uma delas diz assim: dinheiro não traz felicidade, mas te leva para sofrer em Paris. Criativo, pelo menos o cara, ele é criativo, né? Dinheiro não traz felicidade, mas te leva para sofrer em Paris. Ou tem aqueles que dizem assim: dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar, né? Ou aquele que diz assim: se dinheiro não traz felicidade, dá o seu para mim e seja feliz, né? O de Allen diz assim: o dinheiro não traz felicidade, mas dá-nos uma sensação tão parecida que só mesmo um especialista é que conseguiria distinguir a diferença. Só que Jesus diz assim, Paulo lembrando as palavras de Jesus, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: a maior felicidade é em dar do que receber. Com quem que você fica? Com os ditados de para-choque de caminhão ou de carro? Ou com as palavras de Jesus? Eu fico com as palavras de Jesus. Até porque, se eu fosse escolher um ditado sobre dinheiro, o meu seria assim: se meu dinheiro falasse, ele diria: fui. Eu acho que o seu também, né? Fui. Mas que ele vá para abençoar pessoas, para abençoar famílias, para pôr comida no estômago de crianças. É assim que ele tem que ir. É assim que ele tem que ir. Aí, vai com Deus, dinheiro. Vai com Deus. Vai abençoar pessoas. Eu fico com Jesus, espero que você também fique. E o último ponto que eu destaco, queridos, é que, por incrível que pareça, na oração que a Eva fez aqui, na hora dos dízimos, ela falou sobre isso. O nosso dinheiro, a nossa oferta, a nossa generosidade pode gerar salvação de pessoas. Você já parou para pensar nisso? Pode gerar salvação de pessoas. E é isso que Paulo fala nos versos 12 a 15. No verso 12 ele diz: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Quando diz o serviço ministerial, na Almeida é serviço dessa assistência. A palavra no original para esse serviço ministerial é a palavra liturgia. Liturgia, que é o que a gente faz aqui, né? Todos aqui no Milagre tem um papelucho, como diz lá um professor de seminário, com a nossa liturgia. Liturgia é culto. O que ele está dizendo é o seguinte: que você ser generoso e ofertar é o seu culto. É culto. Porque na fé cristã, você simplesmente entrar por aquela porta, orar, levantar as mãos para o céu, cantar e só, não faz sentido. Mas o nosso culto é verdadeiro quando nós fazemos essas coisas também. Entramos, oramos, levantamos a mão, cantamos, mas o nosso culto transborda aqui e alcança pessoas nas suas casas. Tiago, não eu, mas o outro, o bíblico, né? No capítulo 1, versículo 27 e no 2, 14 e 15, ele fala sobre isso. Ele fala: se alguém bate na sua porta com fome e com sede, e você dá um tapinha nas costas dele, manda ele embora e diz assim: eu vou orar por você. Tiago fala, sabe o que ele fala sobre isso? Ele fala assim: se você faz isso, a tua fé é morta. A tua fé é morta. Porque não adianta, não tem sentido um culto que não transforma as pessoas. E esse culto verdadeiro, essa liturgia que transforma e que alcança pessoas, é missional, é missionário. Alcança pessoas, transforma pessoas, salva pessoas, através da pregação do Evangelho. E além disso,
no versículo 13 ele diz: por meio dessa prova de serviço ministerial, outros, olha só, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Agora, serviço ministerial é diaconia aí. Isso significa que ofertar generosamente é um serviço da diaconia da igreja, não só dos diáconos agora, mas de toda a comunidade. Ou seja, ser generoso é servir as pessoas. É servir as pessoas. E se tem algo que é a função de uma igreja evangélica, é servir as pessoas. Principalmente as que estão fora daqui, porque as que estão dentro, graças a Deus foram salvas, mas as que estão fora não. Então a generosidade nos conduz ao serviço das pessoas, irmãos, a encher essa igreja de crianças durante a semana, a abençoar famílias desse bairro que nesse momento estão diante da televisão e não sabem como é que vai ser a semana, não sabem se vai ter almoço amanhã. É isso que nós sonhamos. E a generosidade gera esse serviço às pessoas, a diaconia às pessoas. Então, generosidade é missional, é missionário também. E nós precisamos aprender a sermos generosos. Eu encerro. Eu acho que ele está querendo queimar, não é não? Eu encerro dizendo o seguinte, para que você reflita e pratique também sobre essas coisas. Primeiro, quando nós somos generosos, agimos de modo semelhante ao agir de Deus. Quando somos generosos, nós imitamos Deus, porque Deus é o grande generoso da história, que entregou o seu filho, só isso. Só isso. Eu lembro que quando o Arthur nasceu, lá em 2010, ele ficou 1 dia e meio na UCI, na incubadora com fios nele, 3 fios, até hoje eu lembro. E foi o pior momento da minha vida, foi aquele, de ver o meu filho naquela situação. E não era grave a situação, tinham crianças muito mais, em estado muito mais grave do que o dele, mas para mim foi terrível. E dormir de terça para quarta-feira, ou melhor, de passar aquela noite, não dormir, foi terrível, né? Olhar pela janela, eu queria que o dia chegasse logo. Geralmente é o contrário, né? Geralmente a gente quer que as horas passem devagar para poder dormir, mas quando a situação é outra, você quer que ela passe rápido. E eu ficava numa angústia do tamanho do planeta. Mas o que me marcou naquele tempo foi lembrar de que Deus entregou o seu filho por nós. Eu imagino, se o meu coração de pai, que ama o meu filho, mas pecador, tem tal sentimento pelo filho, você imagina Deus, e entregando ainda, Deus entregando, é como se eu colocasse o Arthur para ficar lá no incubador, porque eu decidi fazer isso, porque Deus é o grande generoso da história, porque Ele entregou o filho por nós. Isso é generosidade. E quando nós somos generosos, nós agimos de maneira semelhante a Deus. Segundo ponto que eu queria que você pensar é que a generosidade, ela é motivo de alegria e tem que ser, senão não adianta. Se for motivo de tristeza, não está valendo. Tem que ser motivo de alegria. E o terceiro, Jesus é a pessoa mais generosa da história, e como discípulos e discípulas dele, nós também somos, em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo termina o texto dizendo: a graça de Deus, graças a Deus, né, por seu dom indescritível. Ser generoso e participar da generosidade de Deus é um dom indescritível. Então, queridos, seja generoso, doe dinheiro, mas também seja generoso doando sangue, seja generoso doando medula óssea, seja generoso doando órgãos. Deixa avisado para sua família, que se você partir daqui, você pode pegar tudo que tem aí que presta, né? E doar. Doe seu tempo para as pessoas. Generosidade, o apóstolo Paulo está falando aqui de dinheiro, mas nós cristãos, ela vai muito mais além. Porque no capítulo 8 ele diz isso:
nós precisamos, antes de entregarmos o nosso dinheiro a Deus, nos entregarmos a Deus. Nós precisamos nos entregar a Deus. E assim a gente encerra essa teologia da generosidade. Eu espero em Deus, que Deus, se você não tinha o coração com esse entendimento da palavra de Deus, que você tenha aprendido dessa forma, porque eu aprendi, né? E eu convido você para um tempo de oração agora, para que você responda a Deus aquilo que o Espírito Santo de Deus está tratando no teu coração essa noite, em nome de Jesus.